Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Como eu sempre falo, não existe nada melhor do que nós estarmos sob a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, consequentemente, estarmos em paz conosco e em paz com todos, porque a paz que Jesus nos dá, o mundo não nos dá. Porque mesmo estando nós em Cristo, na falta ou na bonança, na doença, na tristeza, na alegria, Ele nos coloca no refrigério. Amém? Então, hoje eu senti de fazer esta gravação porque há muitos dias que eu estou com este propósito em meu coração, só que eu não tenho tido tempo suficiente, porque como eu falei em vídeos anteriores, quando eu começo a trabalhar, aí fica complicado para fazer algo. Mas a gente sente aquele desejo no coração de fazer a vontade de Deus, e Deus diz em sua palavra que é daquele que omite, daquele que souber fazer e não fazer. Eu quero que muitas pessoas alcancem o que Deus está me ordenando a falar aqui nesta noite. Porque, gente, o que o Espírito Santo está instigando-me a falar nesta noite é algo sério e muito importante para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão com relação à história da Bíblia, certo? Eu intitulei esta mensagem de hoje da seguinte maneira: discordar não é sinônimo de afrontar. Discordar não é sinônimo de afrontar. Tanto que eu peço que quem ouvir o que eu estou falando através desse vídeo, não leve o que eu estou falando como uma afronta, certo? Porque discordar não é sinônimo de afrontar. Sabe por quê, meus amados? Porque afrontar é ofender, afrontar é desrespeitar, sem nenhuma razão, certo? Quando a pessoa discordar, enquanto você falar, que venha ver assim, trabalhar essa discordância, o porquê que a pessoa está discordando, ouvir a pessoa antes de pensar na afronta. Porque afrontar, gente, é a pessoa agredir sem causa alguma alguém, certo? E eu peço que as pessoas curtam com seu like, comentem se quiserem o que eu estou falando aqui, porque é importante que o YouTube passe esse vídeo para frente, porque o que eu vou falar, gente, vem da parte de Deus. Há muito tempo que era para eu fazer esta pregação, que era para eu fazer esta gravação, porque eu senti meu coração, vou até sentar, porque sentada ou sentado a gente explica melhor as coisas. Então, gente, dentro da Bíblia eu vou explicar para os amados irmãos e amigos que discordar não significa afrontar. Nem sempre que a pessoa discorda, a pessoa está afrontando alguém. Então, dentro da Bíblia, eu quero falar um pouco sobre a história bíblica. Olha, aqui, por exemplo, Jesus é Senhor do sábado. Está em Lucas, capítulo 6, aí a partir do verso 1. E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e, entregando-as com as mãos, as comiam. Prestem atenção, gente, tá? Prestem atenção porque é muito importante. O 2 diz: e alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado?
E Jesus, respondendo-lhes, disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, e os quais não é lícito comer, senão só os sacerdotes? Os 5. E dizia-lhes: O filho do homem é senhor até do sábado. Bem, gente, presta atenção. Naquela época, ainda não havia o Novo Testamento. Havia somente os livros da época de Moisés, certo? E naquela época, como sempre, os judeus, eles obedecem direitinho a religião deles, certo? Ao pé da letra. E naquela época, nós sabemos que na época de Moisés, durante o Êxodo, o povo não podia nem colher o maná que caía, que Deus mandava no sábado. Não podia. Certo, gente? Jesus veio e disse: Eu não vim abrogar a lei, ou seja, anular a lei, nem os profetas. Moisés era profeta, certo? Isaías também, que deixou lá escrito sobre o sábado, era profeta. Contudo, o único que veio como Deus foi Jesus. Mas ninguém sabia que ele era Deus. Ninguém sabia que Jesus era Deus. Então, aqui fala os fariseus. Fariseus são pessoas hipócritas, né? Jesus sabia que eles eram hipócritas, certo? Contudo, gente, aquele povo que lia a Torá ali no templo, que dava ensinamentos no templo, né? Os escribas que escreviam as leis, eles não sabiam que Jesus era Deus. Eles não sabiam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, certo? Para eles, Jesus era um homem comum. E Jesus estava passando para eles, presta atenção, gente. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Para eles, Jesus era um homem que estava desobedecendo às leis da época. Vamos entender, gente. Vamos entender a história como ela é. O povo naquela época não sabia que Jesus era Deus. Nós sabemos que Jesus é Deus, porque hoje nós temos a Bíblia do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Nós sabemos sobre a Bíblia, sabemos que Jesus é Deus. Mas aquele povo daquela época que criticava Jesus por entrar numa roça com seus discípulos no sábado e colher espigas para comer, eles não sabiam que Jesus era Deus. E aí fica a pergunta, se era realmente uma afronta, quem estava afrontando quem na época? Fica a pergunta, quem estava afrontando quem na época? Para os olhos humanos, quem estava em desobediência? Eles não sabiam que Jesus era Deus, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Eles não sabiam. A gente precisa entender cada época, a gente precisa entender as coisas. Realmente Jesus é o Senhor do sábado. Jesus veio ensinando como realmente nós devemos nos comportar. Ele não veio tirar o sábado de ser o dia do Senhor, porque foi determinado lá pelo profeta Isaías. Ele disse que não veio abrogar a lei, anular a lei nem os profetas. Certo, amados? Contudo, o povo não sabia que ele era Deus. Então, fica a pergunta, quem estava confrontando quem?
os escribas, que aqui na Bíblia tem como fariseus, porque eles eram falsos, eram pessoas que, diante dos homens, muitos deles, diante dos homens, serviam a Deus maravilhosamente bem, mas faziam coisas erradas. E quem de nós nunca fez coisas erradas? Somente Jesus Cristo veio como homem e não cometeu nenhum erro, não cometeu nenhum pecado, suportou tudo por amor de nós. Somente Ele. Então fica a pergunta: quem confrontou quem? Foi Jesus ali, o homem que eles viam como homem, não como Deus, que afrontou a religião deles, ou foram eles que afrontaram Jesus? Fica a pergunta. Isso é muito importante, gente. A gente averiguar direitinho, estudar direitinho, com delicadeza, com minuciosamente, tá? A palavra de Deus. Como eu coloquei aí o título, discordar não é sinônimo de afrontar, gente. Olha aqui um exemplo. Eu sou uma professora de língua inglesa, tá? Se eu estou na escola e eu cito uma frase errada, vou dar um exemplo aqui, com verbo na forma afirmativa, certo? Porque os verbos na forma afirmativa, na terceira pessoa do singular, uns recebem S, outros recebem ES, outros trocam lá o final Y por IS. Por exemplo, a frase Maria estuda aqui, certo? Estudar em inglês é to study, certo? To study. S-T-U-D-Y. Maria, se eu for trocar por um pronome, eu trocarei por ela, que em inglês é she. Então vai ser she studies here. Maria estuda aqui em inglês. She studies here. Aí eu já expliquei isso para os meus alunos. E de repente eu formulo a frase na lousa e escrevo Maria, que em inglês é Mary, só que o nome próprio não precisa traduzir, certo? E eu vou lá e escrevo Maria study, S-T-U-D-Y, esquecendo de trocar o Y por IS, porque está na terceira pessoa do singular, no tempo presente, na forma afirmativa. Eu vou e escrevo Maria study here. Lá um aluno ou uma aluna vira para mim e diz, professora, está errada a frase. A aluna está confrontando comigo? Não, gente, pelo contrário, está me ajudando. E eu vou ficar muito feliz com esta aluna, porque eu sei que ela está prestando atenção à aula, está prestando atenção no que eu estou fazendo, no que eu estou escrevendo, no que eu estou falando. Ela está corrigindo a mim. Eu vacilei ali por um momento, esqueci que eu deveria mudar a terminação do verbo de study para studies, trocando Y por IS, porque está na terceira pessoa do singular. Eu vou achar que essa aluna está me afrontando porque ela me corrigiu, ela corrigiu um erro meu? De maneira alguma, gente. E Jesus enfrentou isso tudo, tá? Jesus chamou eles de hipócritas porque Jesus sabia o que eles faziam, mas eles não sabiam que Jesus era Deus, certo? Não está escrito, eu acho que não está escrito que eles afrontavam Jesus. Nós é que dizemos isso, certo? Mas Jesus os chamou de hipócritas, porque Jesus sabia o que eles faziam fora do templo. Ser humano, gente, todos nós erramos. Até hoje, eles não tinham este livro completo em suas mãos. Nós temos este livro completo em nossas mãos. Entretanto,
fora da presença dos nossos irmãos, da presença da liderança da igreja. Eu digo nós, porque eu também sou humana. Nós cometemos diversos erros, certo? Quer ver outra passagem muito interessante? É Jesus sendo interrogado no templo, a humildade de Jesus e daqueles doutores. É muito bom a pessoa ser humilde, certo? Jesus interrogado no templo, está lá em Lucas 2, né? Lucas 2. Lucas 2, aí, a partir do verso 39, o menino Jesus no meio dos doutores. A partir do 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia. Jesus, com sua família, tinha subido a Jerusalém para uma festa no templo, né? E depois eles voltaram a Galileia para a sua cidade em Nazaré. Vamos ver o que aconteceu depois, a partir do 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, 12 aninhos, gente, 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Foram para a festa em Jerusalém. Jesus com sua família, sua mãe, né? Seu suposto pai, porque espiritualmente e até materialmente, certo? Ele teve o pai, que é o Deus verdadeiro, se fez carne no ventre de uma jovem, de uma virgem. Nós sabemos a história. O 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. O 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho andaram o caminho de um dia, era tipo uma distância, caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Geralmente, a família, quando andam várias pessoas, os adultos andam com os adultos, as crianças com as crianças. E os pais de Jesus, supostos pais de Jesus, pensaram que ele estava vindo com as outras crianças, com os outros adolescentes como ele, e jovens. O 45. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. 46. E aconteceu que, passados 3 dias, gente, 3 dias depois, que aflição que eles passaram em busca desse menino, hein? O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. O 47. Todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então, nós vimos aqui humildade por parte dos doutores. Um menino de 12 anos estava ali entre eles. E um interrogava e o outro respondia. Jesus perguntava, os doutores respondiam, os doutores perguntavam, Jesus respondia, tudo. Entretanto, ninguém ali se sentiu afrontado, certo? Jesus afrontou os doutores? Ninguém sabia que ele era Deus. Jesus afrontou aos doutores? Os doutores afrontaram Jesus? Não, gente. Ninguém afrontou ninguém. Foi um momento maravilhoso,
Os doutores da lei ficaram maravilhados com o que Jesus perguntava e com o que Jesus respondia, conforme o que eles perguntavam. Ninguém afrontou a ninguém, certo? Então, outra passagem muito boa se encontra aqui, a cura de um homem das mãos mirradas, no capítulo 3 do livro de Marcos. E outra vez, entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Mas eles faziam isso por quê, gente? Porque eles não sabiam que Jesus era Deus. E eles levavam a religião, principalmente do templo, muito a sério, ao pé da letra. Não podia nem colher o maná no sábado, na época de Moisés. Tanto que Jesus veio colhendo espigas. E eu vejo essa passagem de Jesus com os discípulos colhendo espigas, refletindo o maná no deserto, que o povo não podia pegar. Hoje não temos as igrejas com as doutrinas as quais a gente não pode desrespeitar, gente. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa, certo, amados? A gente precisa parar com esse negócio de afronta, gente. Quando alguém afronta alguém, aqui sim, eles acusaram Jesus, certo? Eles acusaram Jesus. Mas por que eles acusaram Jesus? Porque eles guardavam totalmente o sábado. Como até hoje eles guardam, só que não de maneira tão severa como era naquela época e na época de Moisés, que não podiam nem colherem o maná que Deus mandava do céu. E Jesus veio ensinando aquele povo como eles deveriam se comportar de acordo com a lei, de acordo com os profetas, porque ele disse: eu não vim abrogar a lei. Abrogar significa anular. Então, gente, quando alguém nos corrige, quando nós falamos que alguém discorda da nossa fala, vamos procurar saber por que alguém discordou da nossa fala. Não vamos ter aquela discórdia como uma afronta, certo? Como uma acusação. Não. Hoje nós temos a Bíblia completa em nossas mãos, de Gênesis a Apocalipse. Naquela época, aquele povo não sabia que Jesus era Deus. Eles tinham Jesus como um homem comum. Jesus entrava no templo e pregava porque o Espírito Santo estava com ele. Ele tinha a autoridade do Pai. Ele tinha autoridade espiritual para fazer aquilo. E quando Deus quer agir, ninguém poderá impedir. Certo? Quem interrogou Jesus no templo não se sentiu em momento algum afrontado por Jesus. Jesus também não se sentiu afrontado por ninguém. Vamos procurar ter entendimento, certo? Porque onde há entendimento, há luz. E onde o Espírito Santo está, algo acontece. Não se pode acender uma candeia e colocar no lugar onde a luz não possa brilhar, certo? Não vamos querer calar as pessoas. Dentro de uma sala de aula, alunos e professores trocam ideias.
Alunos aprendem com os professores e professores aprendem com os alunos. Esta humildade, Jesus tinha esta humildade. Jesus tinha esta humildade. Tanto que Nicodemos era um fariseu. E Nicodemos foi ter-se com Jesus. Jesus não dispensou ninguém. Jesus não viu isso em ninguém, afronta. Jesus não viu. Nós aqui falamos que os fariseus afrontavam Jesus. Contudo, eles não sabiam que Jesus era Deus. Para eles era importante que o pessoal obedecesse à lei de Moisés. Era a lei que prevalecia naquele tempo, era a lei de Moisés. Era a lei que prevalecia e não podia deixar de obedecer. Que nós venhamos a ter este entendimento, certo? Isso é muito importante. Várias vezes nós vimos os escribas e os fariseus. Os escribas eram as pessoas que escreviam as leis, que eram lidas no templo. E uns deles eram fariseus. Fariseus são pessoas que são hipócritas, mentirosas, falsas. Mas pensem bem, será que nós podemos nos comparar ao homem Jesus? Mesmo com esse livro completo em nossas mãos? Será que nós podemos nos comparar a ele? Ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Nós estamos a caminho da santidade. Tanto que ele manda andar de 2 em 2, para quando um cair, o outro levantar aquele que caiu. Esse cair, meus amados, pode ser em vários sentidos. Pode ser uma queda mesmo, cair, se machucar, adoecer. Mas pode ser também uma queda na fé. Eu comparo essa palavra de Jesus de dar a ordem, ele que deu a ordem de ir de 2 em 2, certo? Como aquela palavra do cordão de 2 dobras. Um cordão de uma dobra é fraco, mas um cordão de 2 é mais forte. De 3 é mais forte ainda. Ele mandou ir de 2 em 2, certo? Há caso e há casos. Há situações que é para testemunhar, mas aí é quando há confusão, gente. É quando há confusão. Vamos aprender a distinguir as coisas. Quando Jesus mandou os discípulos ir de pregar o evangelho, certo? Foi comparado como o cordão de 2 dobras, que é mais forte do que o de uma, para quando um cair, o outro levantar. Cair, se machucar, ficar doente, certo? Para quando um cair, o outro pegar na mão e levantar. Ter alguém para cuidar quando um sentir-se doente. Quer seja doença física ou doença espiritual. Que nós venhamos a discernir as palavras da Bíblia. Então, está muito claro. Afrontar, gente, não é coisa boa, não. Nós, professores, ficamos felizes quando alunos nos fazem perguntas em sala de aula. Até mesmo quando nós estamos corretos e o aluno não entendeu, e ele faz a pergunta e a gente procura esclarecer o conteúdo para o aluno, o que está obscuro. Se ele não entendeu, ele precisa entender.
Porque o objetivo de um professor é ensinar a um aluno. Só há ensino quando há aprendizagem e vice-versa. Se não houver aprendizagem, não houve ensino. É óbvio que durante uma aula, muitos não aprendem, mas é impossível que seja de maneira homogênea. Eu quero dizer todos, o todo, certo? Pelo menos alguns entenderam. Alguns ficaram por dentro do que foi trabalhado durante a aula. Outros que ficaram desapercebidos, como acontece em qualquer ensinamento, uns estão desapercebidos, com pensamento distanciado, aí não vão aprender. Mas aquele que ficar ligadinho, principalmente aquele que está fazendo perguntas, que está interessado no conteúdo, aquele é o que vai aprender mais e vai ajudar ao professor, porque ele vai até ensinar ao professor. A gente pode aprender com uma criança, como aqueles doutores da lei aprenderam com uma criança. Tiveram a humildade de aprenderem com Jesus, com apenas 12 aninhos de idade. E aqui fica, o meu beijo fraterno no coração de todos. Amém e amém. Fiquem ligadinhos aí no canal, que em breve eu irei postar uma arte que a minha avó me ensinou, uma arte muito bonita, para que vocês aprendam, meninas e meninos também, por que não? Tá? Curtam, comentem, para que o YouTube possa passar, fazer esse vídeo prosseguir, tá, gente? Eu não estou aqui com o objetivo de ganhar nada, não. Eu estou querendo ajudar pessoas, certo? Graças a Deus, eu sou bem resolvida na minha vida. Mas eu estou querendo ajudar pessoas. Eu estou querendo esclarecer coisas que eu vejo que ficaram obscuras para certas pessoas. E eu quero ajudar. Eu não estou querendo confrontar ninguém, tá? Que Deus abençoe a todos, de coração. Mais uma vez, um abraço fraterno, um beijo fraterno da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha, no seu coração, tá? Bye, bye. Que Deus abençoe a todos.